Eu quero fazer só a leitura do versículo 4 e 5, onde ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Amém. O profeta Isaías profetizou acerca de Jesus Cristo que viria 700 anos depois. Porque Isaías é no datado de 700 anos antes de Cristo. E ele dá uma descrição exata de como teria que sofrer o Senhor Jesus. E ele citava o Messias, o sofrimento do Messias, do servo do Senhor. E se cumpriu em Jesus Cristo, 700 anos depois. E aqui ele vai mostrar o sofrimento de Jesus por nós, o que Jesus Cristo passou por nós, o que ele teve que sofrer por nós. Não foi fácil, irmão, a sua redenção. Às vezes a gente não dá valor um momento desse, irmão. Se você soubesse o preço que foi pago para que você hoje estivesse aqui, irmão, crendo nele, foi um preço muito alto, um preço de sangue, um preço que só Jesus Cristo poderia pagar. Nenhum outro mais poderia pagar por nós. Isaías, no capítulo 53, no versículo 4, vai dizer assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Ou seja, ele tomou sobre ele as nossas enfermidades. A enfermidade aqui não é doença, a enfermidade aqui são os pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados, levou no madeiro nossos pecados, ele se fez maldito por nós, foi um cordeiro substituto por nós, porque era para nós sermos condenados, e ele veio e levou nossos pecados, pagando assim a nossa dívida com a justiça de Deus, tornando nós justificados diante de Deus, e sendo esmagado por Deus, atingido por Deus, afligido por Deus no nosso lugar, irmão. Foi o que o nosso Redentor passou e sofreu, para que hoje nós estivéssemos aqui. Só uma notícia de rodapé. Quando ele fala assim, ele levou sobre si as nossas enfermidades, repito, essas enfermidades não são doenças, viu? É enfermidade de pecado. Eu estou citando isso porque algumas pessoas dizem que Jesus levou as nossas doenças, por isso os crentes não podem se adoecer. Isso não é verdade. Ele está falando enfermidade em sentido de pecado. Entendeu? Que adoece. O pecado adoece e mata. Condena, né? Mas assim, versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Ou seja, ele foi transpassado. Aquele ato lá na cruz, que aquele soldado romano enfiou a lança no lado de Jesus, para certificar que ele estava morto, ali significa que ele passou por tudo aquilo, todo aquele sofrimento ali, foi por nós, pelas nossas transgressões, irmão, nossos pecados, pesou sobre ele, fez com que Deus o esmagasse. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, ou seja, o peso do nosso pecado era tão grande que Deus teve que esmagar o próprio Filho na cruz. Não foi simplesmente uma morte qualquer, irmão. Foi uma morte, mas com um peso da ira de Deus. Porque Deus estava irado com o povo, com o seu povo que estava debaixo do pecado, condenado pelo pecado.
E para não nos matar, ele mata o filho. Para não nos esmagar, ele esmaga o próprio filho. Ele desce a sua mão forte em cima do próprio filho. Ele vai dizer que ele esmagou o filho. Não foi uma morte qualquer. Entendeu? Ele esmagou. Sabe o que é passar o rolo e deixar dele só o pó? Foi o que ele fez com Cristo naquela cruz. Cristo tomou todo o cálice de Deus naquela cruz. Sobrou nem uma gota para nós. Amém? Ele vai dizer assim: e pelas suas feridas, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ou seja, o castigo que hoje nos trouxe a paz, que hoje nos garante paz, foi o que estava sobre ele. A nossa condenação pelos nossos pecados estava sobre ele. Ele levou sobre si o peso dos nossos pecados, e então ele morre levando nossos pecados com ele. E ressuscita, nos garantindo agora uma vida eterna, nos garantindo uma salvação. Porque o que seria de nós se Jesus Cristo tivesse apenas morrido? Nós também morreríamos. E estaria acabado. Mas o que garantiu a salvação não foi só a morte foi só uma parte. O que garantiu a nossa salvação foi ele ter ressuscitado. Porque quando ele ressuscitou, Deus trouxe ele à vida novamente, dizendo assim: eu recebi o sacrifício. Eu me agradei do sacrifício. E por isso, agora eu vou justificar o povo. O meu povo. Entendeu? A ressurreição de Jesus foi a garantia da nossa ressurreição com Cristo para a vida eterna, irmão. Para uma nova vida eterna. Nova vida e eterna com Cristo para sempre. E ele vai dizer que pelas suas feridas nós somos curados. Tudo que ele passou, todo aquele tormento, todo aquele sofrimento que Cristo passou ali, e por ter levado no seu corpo toda ferida que os nossos pecados causou, irmão. Por conta disso, hoje nós estamos curados. Não curados de doença, mas curados da alma. Estamos com a nossa alma em paz. Agora nós temos paz, irmão. Paz em nossa alma. Em meio a qualquer tribulação, os crentes têm paz. O cristão verdadeiro tem paz. E essa paz quem trouxe para nós foi Jesus Cristo. É uma paz interna, interior. Não é uma paz externa que o mundo oferece com soldado armado, segurança, armado até o dente, não. A nossa paz, irmão, é uma paz que é uma segurança da nossa salvação. Essa é a paz. É uma paciência triunfadora que Cristo triunfou por nós na cruz. Amém, irmão? O que garante a nossa salvação é a morte de Cristo e a ressurreição dele na cruz. Não é o nosso esforço, não é nada que nós fazemos, irmão. Somente a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a garantia da nossa salvação, da nossa vida eterna. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar.